Olá, crianças! A história de hoje se chama Dia de Pagamento na Vinha. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 10, verso 34, e diz: Deus trata a todos de modo igual. A mensagem é: Deus quer que tratemos os outros como Ele nos trata. Joãozinho estava ocupado juntando as folhas do jardim de sua casa. Depois de 1 hora de trabalho, seu amigo Samuel passou por ali e se ofereceu para ajudá-lo. Joãozinho pegou outro rastelo e os 2 garotos começaram a trabalhar juntos. 2 horas mais tarde, eles terminaram todo o serviço. O pai de Joãozinho ficou muito satisfeito e deu aos 2 meninos a mesma quantia em dinheiro como pagamento. Joãozinho e Samuel tinham recebido a mesma quantia, mesmo Joãozinho tendo trabalhado 1 hora a mais. Joãozinho pensou que isso não era justo, mas logo se lembrou de uma história que Jesus contou sobre justiça. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. No tempo de Jesus, os homens se reuniam no mercado às 6 horas da manhã. Eles ficavam ali esperando que alguém viesse para contratá-los para algum trabalho. Certa manhã, o dono de uma vinha veio procurar trabalhadores. Às 6 horas, ele contratou alguns homens e fez um acordo para pagá-los o salário por 12 horas de trabalho. Às 9 horas, ele voltou ao mercado e viu ali alguns homens que ainda estavam esperando por trabalho. Venham trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o salário justo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, ele contratou mais homens. Às 5 da tarde, apenas 1 hora antes de terminar o horário de trabalho, ele contratou mais gente. Às 6 horas da tarde, o dono das terras ordenou ao seu administrador que pagasse os trabalhadores. Ele deveria começar pelos que tinham sido contratados por último e terminar pelos que haviam sido contratados primeiro. E ele fez exatamente isso. Pagou primeiro os que tinham trabalhado 1 hora e lhes deu o salário de um dia inteiro. Depois, os que tinham trabalhado 3 horas também receberam o salário de um dia inteiro. Os que tinham sido contratados primeiro começaram a sorrir. Tinham certeza de que receberiam mais. Afinal, tinham trabalhado muito mais tempo que os outros. Seria justo, não? Mas, quando receberam seu pagamento, os sorrisos se transformaram em cara feia. Eles tinham recebido a mesma quantia que todos os outros. Espere aí! Esses homens trabalharam apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós. Fizemos quase todo o trabalho e ainda por cima na hora mais quente do dia. Não estou sendo injusto com vocês. Vocês concordaram em trabalhar pelo salário de 12 horas, e foi isto que eu paguei a vocês. Posso fazer o que quiser com o meu dinheiro. Não sintam inveja só porque eu sou generoso. Essa história não parece injusta? Mas era exatamente o que Jesus queria explicar. Deus não nos trata como merecemos. Ele nos trata muito, muito melhor do que merecemos. Sua graça salva todos nós. Os que o aceitaram no último minuto e os que o aceitaram há muito tempo atrás. Deus não tem obrigação de salvar a nenhum de nós. Ele o faz porque nos ama. Você trata os outros membros da família de Deus da mesma forma como Deus trata você? Quando alguém é maldoso, você o trata com amor e bondade? Tente tratar os outros como Deus nos trata. Dessa forma, você demonstrará que Deus é muito, muito melhor do que apenas justo. Oi, tia Meire! Oi, Joãozinho! Tudo bem? Tudo! Você viu essa história, hein, tia Meire? Nossa, então, você viu? O que você achou? Eu não sei, não sei. Quem chegou cedo, não sei. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, Joãozinho. Ah, estranho, hein? Tem umas coisas estranhas, eu acho. Viu, Joãozinho? Nunca esqueça desse conselho de Jesus, hein? Ah, então não adianta eu ficar brigando para eu ser o primeiro sempre, né? Não, isso mesmo, Joãozinho. Além do mais, gentileza gera gentileza. Seja gentil, né, Joãozinho? Forte e gentil. Mas a questão é que Deus sabe de todas as coisas. Independente da situação difícil, Deus nos reserva algo muito melhor. Basta crer e confiar, né, Joãozinho? Tá bom, ele sempre quer o melhor pra gente, né? Aham. Vamos lá,
verdadeiro ou falso? Tá um sucesso esse verdadeiro ou falso! A revistinha tá cheia de verdadeiro ou falso. Então Sim, vamos ver, lá, Joãozinho. Vamos lá, primeiro. Primeiro, Deus é justo quando condena os que fazem o mal? Tá em Romanos 2:2. Sim, Deus é justo, fez coisa errada, tem que ter castigo. E Apocalipse, Tá bom. e Apocalipse 15:3, os planos de Deus são justos e verdadeiros? Sim, são justos e verdadeiros. Verdadeiro. É o V de verdadeiro, né? Ezequiel 33:11. Deus gostaria que todo pecador parasse de fazer o mal? Verdadeiro, sim, 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 sim. Mateus 20:13-16, o patrão da história que Jesus contou foi injusto ao pagar uma moeda de prata para todos? Falso. Ele pagou o que ele combinou. Combinado, né, Sim, Joãozinho? sim, sim. Ô, tia Meire, Ah, por quantos anos os salvos vão ficar no céu depois que Jesus voltar? vamos descobrir na Bíblia, em Apocalipse Vamos. 26, ó. O último livro, lá Último no final. livro. Aí, Joãozinho. Vou ler. Ah, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. isso mesmo. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ah, e o que vai acontecer após os 1000 anos? Ó, na minha revistinha tá falando assim, ó. A cidade santa descerá do céu para a terra. Isso mesmo, Joãozinho. Tá lá em Apocalipse 21:2. Outra coisa que fala. Ah, Satanás formará um exército Nossa. para invadir a cidade santa, mas descerá fogo do céu nossa, e Joãozinho. destruirá, acabando com o pecado para sempre. Isso mesmo, Joãozinho. Tá em Apocalipse 27:9. Outra coisa, Ah. os salvos viverão com Cristo para sempre, em um mundo sem pecado. Ah, que alívio. Tá em Apocalipse 21:3, 4 e 7. Muito bom, tia Mary. Ó, hoje eu aprendi que depois da volta de Jesus, os salvos irão para o céu e viverão lá durante 1000 anos. Isso. E que ao final dos 1000 anos a cidade santa descerá do céu para a terra, onde ficará por toda a eternidade. E será maravilhoso viver com Jesus para sempre. Ah, Joãozinho, você quer ser fiel a Deus e viver na cidade santa? Claro, sim! Eu também quero, Joãozinho. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, nós queremos ir para o céu. Por favor, nos ajude para que possamos estar preparados para ir para o céu contigo. Cuide de cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, a palavra secreta de hoje. Tá difícil, hein? Ah, mas quem assistiu o desenho vai saber. É. É. Então conta aí qual que é. A palavra é denários. Uau! Beijo! Tchau!